Queridos amigos, irmãos, bom estar com vocês de novo no nosso 12º estudo sobre os 50 mandamentos de Jesus. Hoje vamos ter tempo só para dois, eles são um pouquinho mais amplos, então vamos lá. O de número 42 está em João capítulo 3 e é muito importante. Jesus diz: importa-vos nascer de novo. Na NVI, é necessário que você nasça de novo. Duas palavras, bem fortes. É necessário. Tem que acontecer. Importa sim. Por isso, esse é o tema vital na Bíblia. Inclusive, Jesus repete 2 vezes. Ele diz: em verdade te digo. Mais para frente, ele repete a mesma coisa. Sempre que tem essa dupla repetição, nós precisamos colocar muita atenção naquilo que Jesus diz. E aqui nós temos aquele encontro de Jesus com o Nicodemos, que foi procurar Jesus de noite, possivelmente estava com medo, de que os outros poderiam pensar se eles vissem ele com Jesus. Mas ele está interessado, ele chega para Jesus e aí ele tem essa conversa com Jesus. Jesus não perde muito tempo. Jesus diz para o Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E aqui nós temos um aspecto muito importante. É possível ser um religioso, como Nicodemos era. Alguém que pertence a um grupo religioso, alguém que segue as normas, as leis, alguém que pensa que dessa maneira está no caminho certo e está agradando a Deus. Mas a religiosidade, a religião, ela não te pode levar ao céu. Ela não leva ao céu. Não é possível. Porque isso seria uma contradição com relação ao que a Bíblia diz. Então muitas pessoas acham que os religiosos, esses estão bem. Basta ser religioso e nós vamos para o céu. Esse texto mostra que isso é um erro bem grave. Vamos então à nossa letra A. Por que é tão importante nascer de novo? Versículo 3, Jesus diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, é claro que nós podemos ver Deus na natureza, em todas as coisas que Ele criou, mas experimentar o reino de Deus na própria vida, isso uma pessoa religiosa não pode. Então, por isso, é um prejuízo grande se nós não nascermos de novo. O versículo 5 é mais enfático ainda. Não pode entrar no reino de Deus. Por isso eu disse, não basta ser religioso. Jesus está dizendo para Nicodemos: tua religião não é suficiente. Você tem que nascer de novo. Então essas são as duas, os dois aspectos importantes. Não vai poder experimentar o poder de Deus, o reino de Deus na minha vida, e não poderia ir também para o céu. Segundo, o B. O que Jesus diz que precisa acontecer? É interessante, Jesus ele não explica muito. Ele só diz para o Nicodemos: olha, você sendo um mestre, você não entende essas coisas? No versículo 5, Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando aqui de duas coisas. A água aqui representa o batismo. E o Espírito é a ação do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa que quer se entregar e que quer caminhar com Deus. Então, a água representa aquele passo que nós damos. E o Espírito, aquilo que Deus faz para que o novo nascimento aconteça. O novo nascimento, ele não acontece se eu não quiser. Então, eu preciso dar esse passo. Por isso, Pedro, quando lá em Atos capítulo 2, eles estavam compungidos pelo seu pecado, e eles dizem: o que nós faremos agora? E Pedro diz, ali ele fala:
cada um seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis o poder do Espírito Santo. Algumas pessoas acham que o batismo não é importante. Jesus aqui está dizendo que sim, o batismo é importante. O batismo, ele é aquele momento onde acontece a purificação dos meus pecados. O batismo, ele não pode purificar ninguém. O batismo não nos purifica. O que nos purifica é o sangue de Jesus. Mas o ato do batismo, no momento do batismo, é que eu sou, de alguma forma, selado pelo próprio Deus, como alguém limpo. E por isso é tão importante que nós sejamos batizados. Por isso Jesus também diz, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Quem não crer, esse já está condenado. Então, se você crê e não é batizado, tem algo muito importante que está faltando. Justamente o batismo, para que seja selado a remissão dos pecados sobre a tua vida também. E, consequentemente, o novo nascimento. Né? E, então, o outro aspecto é o espiritual, que é a ação de Deus sobre a nossa vida. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que os versículos 14 e 15 têm a ver com o novo nascimento? Os versículos 14 e 15 também são interessantes, porque essa conversa com Nicodemos, ela é bem longa. E o 14 e 15, Jesus diz para Nicodemos, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus já sabia de que maneira ele morreria, que ele seria levantado, né, do chão, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O novo nascimento, ele só é possível através da fé no Senhor Jesus Cristo. E Jesus aqui está fazendo uma comparação com aquilo que havia acontecido nos tempos de Moisés. O povo havia desobedecido, todos haviam pecado. Deus, na sua ira, mandou serpentes. E eles estavam perdidos. Pecadores diante de Deus. E agora estavam recebendo a morte. E aí eles clamam. E aí Deus diz para Moisés, faça uma serpente de bronze e levante-a. Se aquele que olhar para essa serpente, ele será curado. A mesma coisa acontece com Jesus. Jesus foi enviado por Deus como remédio para o nosso problema, para resolver o problema do pecado na nossa vida. Aquele que crer em Jesus Cristo, que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, enviado para morrer numa cruz, e crer nisso, esse, a Bíblia diz, que vai ser salvo. Esse é um aspecto muito importante, o crer naquilo que Jesus fez. Crer significa não só acreditar, não é um exercício mecânico apenas intelectual. O crer, ele tem a ver com receber. Eu recebo aquilo que Deus fez por mim. E eu confio que o que ele fez por mim é suficiente para apaziguar a ira de Deus por causa do pecado na minha vida. Então, o crer em Jesus é onde tudo, de certa forma, começa. Né? E onde eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso de Jesus. Por isso, Jesus é tão central. Sem Jesus, não tem novo nascimento. Tomando o que já vimos, como você explicaria o novo nascimento? Aqui eu preparei uma folha para que vocês pudessem ver um pouco o que acontece com relação ao Novo Testamento. Vou tentar explicar para vocês. Lá em Gênesis capítulo 2, Deus tinha colocado uma árvore no jardim, e Deus tinha dito, olha, não comam dessa árvore, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Os dois comeram. E os dois não morreram. Eles não morreram
e morreram. Eles não morreram no seu corpo e na sua alma. O corpo e a alma sofreram um prejuízo grande por causa do pecado. Eles nunca mais foram o mesmo. Mas o espírito, esse morreu. Então, o pecado se alojou ali no espírito. E o corpo é o que nós precisamos de alguma forma para nos conectar com esse mundo. A alma, ela se caracteriza por 3 áreas. A área da mente, das emoções e da vontade. E elas caracterizam o meu eu, né? Como eu penso, como eu sinto e como eu desejo. E a alma também precisa do corpo para poder se expressar. Então, Adão e Eva, eles continuaram vivendo no seu corpo e na sua alma. Mas o seu espírito estava morto. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer espiritualmente. E isso é muito importante, porque o espírito é aquela área na nossa vida que nos conecta com Deus. O corpo nos conecta com essa terra, mas o espírito, ele nos conecta com Deus. E por isso, o novo nascimento precisa acontecer. Então, no momento em que eu reconheço o meu pecado, não só alguns dos pecados que eu cometo na minha alma e no meu corpo, mas o meu pecado, a minha distância de Deus, que eu estou longe de Deus, eu estou perdido, eu não posso me salvar. E eu creio que Jesus Cristo veio para me purificar, me limpar, que o seu sangue me limpa e me lava. E eu coloco a minha confiança, esse desejo de ser limpo e de ser dele, de viver uma vida nova. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele entra na nossa vida e traz vida ao nosso espírito. E a partir dali eu tenho uma relação viva com Deus. A partir dali vou entender muitas coisas, inclusive, por exemplo, a importância também do batismo. E aqui não é só isso. A partir do momento em que eu nasci de novo, eu agora não vivo pelo esforço da minha alma e do meu corpo, onde eu flagelo o meu corpo, onde eu faço penitências e tudo isso aí, né? Porque a alma e o corpo, eles podem viver a religião, mas eles nunca podem viver a relação com Deus. Através do Espírito, sim, nós temos uma relação com Deus. E uma pessoa que nasce de novo, ela já não quer mais ser religiosa. Ela não quer fazer as coisas para tentar ganhar o céu ou ganhar a Deus. Ela começa a agir, por quê? Por gratidão, por aquilo que Deus fez. E ela vai querer que o Espírito domine a sua vida. E o Espírito Santo que mora aqui vai tomando conta da minha alma e do meu corpo. E eu vou experimentando uma transformação na nossa vida, na minha vida, que se chama santificação. Essa é uma maneira, né, que eu não sei se foi tão simples para você, mas que eu gosto de usar. É claro que tem muitos outros detalhes, né, que também são importantes, que poderíamos colocar, mas é assim que eu procuro explicar o novo nascimento e essa bênção tão grande de sermos nascidos do próprio Deus. Por que muitas pessoas não experimentam um novo nascimento? Porque eles não sabem que é importante, que eles precisam nascer de novo. Ninguém vai lhes pregar o Evangelho. E hoje em dia se prega um Evangelho torto, né? Onde não se fala do arrependimento, da necessidade de deixar o pecado, de começar uma nova vida com Deus, de uma conversão total na vida, né? Então, as pessoas, elas não vão saber o que fazer, porque elas não estão recebendo a informação certa. Por isso, Paulo é tão enfático lá em Romanos capítulo 10, né? Como crerão se ninguém lhes pregar? Então, é nossa responsabilidade como cristãos pregar e mostrar isso. Jesus fez tudo por eles, o Espírito Santo quer agir,
mas elas precisam saber o que Deus tem para nós, o presente de Deus. Agora, por que muitos não experimentam? Versículo 19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então vai ter gente que sabe isso aqui, que conhece a Bíblia bem, sabe que precisa nascer de novo, começar uma nova vida em direção a Deus, deixando a velha vida e o pecado, mas elas não querem. Elas decidem e querem continuar vivendo naquela vida que lhes proporciona esse prazer temporal. A vida com Deus é a melhor vida que tem. Mas essa é uma vida onde nós vamos sim ter que dizer não a muitas coisas. E tem muitas pessoas que não querem dizer não a determinadas coisas. E por isso, então, elas não podem experimentar a bênção do novo nascimento. Está aqui. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Aquela pessoa que quer, e eu penso no Cornélio, lá no livro de Atos, um homem temente a Deus, que buscava a Deus, mas também tinha muita religião na vida dele. Mas ele era sincero no coração, se aproximou da luz e Deus o achou. Então, quando nós buscamos a Deus, não importa onde nós estivermos, Deus nos vai achar, Deus se vai apresentar e Deus vai fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Tá? Muito bem, até aqui, se você não nasceu de novo ainda, você precisa de ajuda, né? A gente sempre está disposto a isso, qualquer coisa, faça um comentário debaixo do vídeo e a gente tenta te ajudar, tá? Faltou a última ainda, F, talvez foi mais longo. Que bênçãos Deus concede aos que nascem de novo? E isso, lógico, é maravilhoso. E o versículo 16, muitos conhecem de memória, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça. Essa é a bênção. Não se perca. Não termine no inferno, mas tenha a vida eterna. A vida de cada um é tão preciosa. Deus não quer que ninguém se perca. Mas, por isso, tão importante crer para ter a vida eterna. E o outro versículo é o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Aquela pessoa que nasceu de novo, que é de Cristo, ele não vai ser mais julgado nos seus pecados, porque agora ele está limpo, ele crê em Jesus, ele vive uma vida de santificação. Então, esse julgamento horroroso daquelas coisas tão feias que eu fiz, eu não preciso mais temer. Por quê? Porque Jesus não só cobre o nosso pecado, Jesus tira o pecado. É isso que o João Batista diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento só podiam cobrir, mas não podiam tirar. Jesus tira, portanto não tem mais condenação. E quem permanece no seu pecado, não crendo em Jesus, já está condenado. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus, no versículo 18. Tá? Vamos para o mandamento de número 43. Estejam preparados para a minha volta. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 44. É um texto não muito longo, né? Porque na verdade o capítulo 24 e o 25, Jesus responde duas perguntas aos discípulos. Quando ele está assim, um dos últimos discursos aos seus discípulos. Quando essas coisas sucederão e que sinais haverá? Então, Jesus responde, fala que ele vai voltar e que eles deveriam estar preparados. E
Aqui agora a primeira A. Por que você acha que Jesus coloca tanta ênfase em estar preparado? Jesus, ele fala que, versículo 42, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 44, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Versículo 43, como um ladrão. E assim, existem várias advertências que Jesus faz, dizendo, olha gente, tenha muito cuidado, porque vai ser um tempo onde você não vai contar, você não vai imaginar, não vai pensar, e de repente ele vai estar aí. E essa sempre é uma situação ruim. Jesus usa aqui a metáfora do ladrão. Né? Se o pai soubesse quando o ladrão vem, aí então o dono da casa, da família, aí ele ficaria vigiando e cuidando. Né? Mas ele não sabe a hora. Por isso, o melhor é ele cuidar sempre, estar sempre atento, com tudo bem fechadinho, tudo trancado, tudo preparado. Para quê? Para que essa hora não o tome de surpresa. Então, com relação a essa questão do preparo, a gente tem experiências no dia a dia também. Né? Já nos aconteceu uma vez de estarmos aqui em casa, num fim de mês, tudo bastante curto, e de repente aparece uma família inteira do Paraguai que vieram nos visitar. Né? E você não está preparado, você não sabia que eles de repente vinham, de repente estão na porta. Né? E aí, como é que fica? Aí a gente, né? Pior é quando eles avisam que vão vir e você acaba esquecendo ou fazendo o corpo mole. De repente eles estão na tua porta, aí fica complicado. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha gente, eu avisei, faz tempo que eu vou voltar. Por isso, estejam preparados. Me lembro uma outra vez onde estava sentado numa igreja no Chile, numa igreja pentecostal, e eu fui para visitar a igreja. E tivemos um momento de louvor e tudo isso aí. Quando chegou na hora de anunciar, ou seja, do pregador, né, subir, aí eles falaram, o pastor Dietmar Cleaver vai trazer a mensagem hoje. Minha nossa, ninguém tinha falado comigo, eu não sabia, e aí eles anunciam o meu nome, porque eles sabiam que eu estava lá, e me deram então a oportunidade. Né? É claro que enquanto eu fui para frente, eu orei, pedi ao Senhor, e no momento eu tive uma mensagem. Mas são sempre situações assim difíceis. É melhor agora, quando eu vou visitar uma igreja, eu sempre já vou assim meio preparado. Se eles pedirem, eu estou preparado. É muito melhor, é mais fácil. Por isso, estar preparado sempre é muito bom. Que alerta Jesus faz aos discípulos em relação ao tempo no qual ele vai voltar? Versículo 37 e 39, Jesus puxa lá de trás a história de Noé. E ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Desculpe. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus diz que esses dias vão ser assim. As pessoas não vão perceber. Não vai haver assim alguma coisa estrambólica acontecendo, né? No momento em que Jesus estiver vindo, sim, vai soar a trombeta, né? E um relâmpago do Oriente, como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, alguma coisa tremenda vai acontecer. E aí Jesus vai aparecer, só que aí já vai ser tarde, né? Porque muitas pessoas vão acabar só se lamentando ainda. Não tem mais possibilidade de se converter, de se entregar a Jesus naquele momento. Por isso, a vida tem que estar preparada antes. Mas o que teve assim de especial naquele tempo de Noé? Acho que Jesus aqui menciona.
Lá no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia fala de uma violência muito grande naqueles tempos. E é algo que nós possivelmente também vamos ver em aumento. Mas não é isso que Jesus coloca aqui. O que Jesus diz é que as pessoas simplesmente viviam a vida normal, ou seja, as pessoas vão continuar comendo, vão continuar bebendo, vão continuar havendo casamentos, né? Ou seja, são todas coisas terrenas, coisas com as quais cada pessoa aqui se preocupa, mas eles não estavam preocupados com as coisas de Deus. Noé era um pregador da justiça, de 2 Pedro, e ele pregava, ele dizia para as pessoas, vocês precisam se arrepender, só que possivelmente riam dele, faziam um pouco caso dele, possivelmente se mofavam porque ele estava construindo aquele navio enorme num lugar seco, eles nem conheciam a chuva. Então, muita pregação está sendo feita, mas as pessoas não vão ouvir. E no fim das contas, como nos dias de Noé, significa poucos são salvos. Primeira de Pedro, Pedro gostava muito de Noé pelo jeito, porque ele menciona Noé na primeira carta e na segunda carta. Então, em 1 Pedro, ele menciona e fala os dias de Noé, onde só 8 foram salvos. Ou seja, havia milhões sobre essa face da terra. Poucos foram salvos porque eram esses que estavam preparados, entraram na arca, né? E a porta se fechou. Quando ela se fechou, ela não abriu mais. Agora o C. O que significa estar preparado? O que significa vigiar? Essa palavra que Jesus usa várias vezes. E aqui escolhemos alguns textos bíblicos para nos ajudar um pouco nisso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 5 a 8. É interessante que nesses 3 versículos nós temos as 3 grandes virtudes que o apóstolo Paulo menciona várias vezes. Sobretudo, né, ali em 1 Coríntios capítulo 13, naquele hino ao amor. E as 3 virtudes são a fé, o amor e a esperança. Fé, esperança e o amor. A sequência aqui em Tessalonicenses, a primeira é fé. Ele diz, andem como filhos da luz. Filhos da luz, eles andam com fé. Fé em Deus, confiando em Deus. Fé na palavra de Deus, naquilo que Deus disse na sua palavra. É o de permanecer firme com Deus, ainda que eu não vejo Ele, ainda que muitas coisas não saem como eu gostaria, eu permaneço firme na fé. Segundo, o amor a Deus, né? Ele se caracteriza por uma obediência a Deus. Deus diz, está falado, eu vou obedecer. E o amor também ao meu próximo. Devo o meu amor a ele. E por último, a esperança. A esperança ela gera uma energia, uma força muito grande em nós. Sobretudo porque nós passamos tempos difíceis. E nos últimos tempos nós vamos passar tempos muito difíceis. Então, a esperança da segunda vinda de Jesus, a esperança de que tudo isso aqui sim vai terminar, vai haver uma recompensa para aquele que permanecer firme. Então, essas 3 virtudes precisam, né, permanecer e são parte de estar vigilante, vigiando, caminhando em fé, em amor e em esperança. Depois o outro texto, Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Nossa vida de oração. Jesus, quando esteve no jardim do Getsemani, disse para os discípulos, vigiai, fiquem aqui, orem. Vigiar tem muito a ver com oração, com uma relação íntima com Deus. Então, que seja fortalecida, né, a oração na minha e na tua vida, porque significa vigiar. E é interessante que o apóstolo coloca aqui vigiando com ações de graça.
Talvez essa é uma das coisas que nós precisamos aprender de novo. A dar graças, dar graças, dar graças. Nós amanhã temos o dia de ação de graças. Tão fácil, né? Sobretudo nos Estados Unidos eles festejam esse dia, mas se preocupar tanto com uma linda ceia e não sei o quê, mas dia de ação de graças deveria ser todo dia, pelas coisas mais pequenas e também pelas coisas grandes que Deus nos dá. Depois, 1 Pedro 5, 8, Pedro diz, sede sóbrios e vigiai. E vigiar em que sentido? Porque o diabo, o vosso adversário, anda como um leão rugente em redor de vocês, procurando a quem devorar. O diabo ele não dá moleza. Ele vai tentar nos derrubar, ele vai tentar fazer com que a gente acabe caindo num pecado, permanecendo ali. Ele quer nos arrastar para baixo. Então nós precisamos ver onde é que o diabo está querendo destruir a minha vida. É a ansiedade muito forte que eu de repente estou experimentando por determinadas coisas, são tentações muito fortes que eu tenho. O que é que ele está fazendo para me derrubar? E eu lutar com as armas de Deus, com a fé, o amor e a esperança. E por último, 1 Coríntios 16, 13 a 14, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Paulo está se despedindo dos coríntios e ele diz de novo, vigiem, permaneçam firmes na fé. Tem muitas pessoas que começam bem, mas não continuam. Permanecer na fé é crer. Jesus ele disse, né, aquele que crê em mim, esse será salvo. E esse crer, ele não é um momento. Esse crer é um continuar nele, é um permanecer nele. Segundo, portai-vos varonilmente, tem a ver com ter um caráter de homem, de alguém adulto. Paulo diz, olha, deixem que o Espírito Santo transforme o caráter de vocês, a vida de vocês, de tal maneira que vocês não são mais como crianças, né, agindo como crianças. E isso Paulo nunca elogiou. Né? Jesus elogiou a fé das crianças, mas não o ser e o comportar-se infantilmente. E fortalecei-vos, que está falando do que eu devo fazer. Devo estar cuidando do meu próximo. Devo estar ajudando outras pessoas a seguirem a Jesus. Investir nisso, me preocupar. Temos aí os meios de comunicação, tantas possibilidades para perguntar como é que você está, mandar um versículo bíblico, visita, né? Procure ajudar as pessoas a crescerem e a seguir na fé. Essas são, assim, algumas das recomendações. Continua aqui, tem um asterisco, as 3 parábolas de Mateus 24, 25, a Mateus 25, 30, também nos mostra o que significa vigiar. Lá no finzinho, Jesus conta 3 parábolas. A daquele servo que cuidou bem dos outros e aquele servo que não cuidou bem. A primeira parábola fala do amor e do cuidado que nós devemos ter para com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. A segunda parábola das 10 virgens, onde 5 tinham azeite suficiente na lâmpada para que elas continuassem queimando e 5 não tinham. Azeite é um símbolo do Espírito Santo, a relação com Deus através do Espírito Santo, né? Ela precisa ser mantida. E a outra é a parábola dos talentos, onde nós temos 3 servos, um ganha 5, conquista 5, o outro ganha 2 talentos, conquista 2, e o outro ganha 1, senta em cima e fica esperando o Senhor voltando. Talento representam os dons, todas aquelas coisas que Deus me deu para servi-lo. Ele quer que nós o sirvamos bem. Vigiar significa, então, servir também com os dons que eu tenho. Pessoal, a pergunta pessoal, você está entre os que estão preparados
O que precisa ser colocado em ordem para que você esteja realmente preparado para quando Jesus voltar? Jesus, se ele voltasse hoje à noite, o que você estaria fazendo diferente? Não demore, faça isso. Não perca tempo. Jesus está voltando e que ele te encontre preparado, assim como eu também quero estar. Um abraço e até o próximo estudo, se Deus permitir.